Oi, oi. Oi. Olha, tô vendo que o quadro é maior do que eu imaginei. A Lu falou pra eu botar uma blusa não branca. Não me incomoda. Como é que tá a altura? Ela jogou a blusa. Ó, me olha assim de branco. Nossa, tem um solzinho batendo aí. É, realmente fica legal. Será que eu subo um pouquinho mais? Porque o que tá acontecendo é que a nossa cabeça tá cortada, né? Ah, sim, ó. Eu afastei um pouco, tem um tetinho. Que é isso? É que eu tô sentada na cadeira do piano e ela bate. Eu queria ter um outro fone, porque eu não tinha planejado ficar com esse fone. Você não tem um fone de iPhone? O meu fone de iPhone, ele só entra no iPhone. Bom, esse sol realmente... Cabelo preso, cabelo solto. Então, cabelo preso, mas meio descabelado. Não, mulher solta. Ai, gente! Hoje, quando a gente falou mais cedo pra gente fazer isso, você falou pra gente falar antes, assim. Não, a gente pode falar de... Era do quê? Este podcast está sendo produzido por Carol Naine e Lígia Diogo. No episódio de hoje, o primeiro em vídeo, nós vamos responder as perguntas dos nossos ouvintes. Falo ou não falo? Falar sobre a maneira como as pessoas estão recebendo o podcast e o que a gente tem ouvido sobre, assim, né? A gente praticamente é ouvido por nossos amigos e familiares, a gente sabe. Não, eu contei que são 7 pessoas, né? Você contou. E 7 pessoas? Como Sua assim? mãe. Minha mãe e meu pai. 3 pessoas que deixaram comentários nas redes sociais. Uma pessoa que escreveu uma mensagem que a gente vai ouvir aqui. Que escreveu não, que mandou uma mensagem de voz. Tô na quinta, né? Não são 7, são no máximo 17. Tá dizendo aqui no site que a gente tá com uma audiência de 50 pessoas. Tá dizendo aqui. Parte única, compartilhando o sucesso. A gente pode fazer um episódio sobre felicidade. Vamos fazer. Mas o de hoje é sobre o nosso sucesso, né? Respondendo as perguntas. É porque eu realmente não sei o que fazer com isso. O que eu faço com o comentário de alguém? A gente responde. É o comentário que é uma pergunta. Bom, essa é uma mensagem de áudio que alguém mandou pra gente. Alguém, tá. o Felipe, né? O nome dele é Felipe. O Felipe deixou pra gente no site. Esse episódio surge, inclusive, por causa do Felipe. Então, Felipe, desculpa a demora de responder, mas esse episódio é pra você. Som na caixa, DJ. Olá, Carol. Olá, Lígia. Meu nome é Felipe. Eu venho acompanhando aí, gostando demais mesmo do podcast de vocês, morrendo de rir algumas vezes. Assim, eu posso dar umas pausas? Pode, por favor. Gente, é muito bom ouvir isso. Esse é o melhor comentário. Uma amiga que não te conhece, que inclusive se chama Carol, e a Carol falou assim: eu adoro como a Carol te faz rir. Eu acho assim tão maravilhoso. Achei sexy isso. Você sempre acha tudo sexy. Sempre. Vai, Felipe. Adoro a ideia de transformar certas frases em música. É muito legal esse negócio, essa interface musical que tá em todos os episódios. Nossa, muito legal. E eu tô mandando a mensagem porque vocês me fizeram pensar numa coisa sobre essa história de conceito de artista, que é o seguinte, tem o Wittgenstein... Pode fazer uma pausa? Ó, negócio de Wittgenstein, já parei. Wittgenstein. Da onde você acha que o Felipe é? Pelo sotaque? É de São Paulo, São Paulo? Esse sotaque, você que agora é paulista? Cara, sabe que eu tava tão focada na pergunta, que eu sei que é uma pergunta difícil, que eu não... Não, é porque é só porque eu acho muito bonitinho. Parece um sotaque do estado de São Paulo, mas talvez não da cidade. Talvez seja interior. Principalmente na segunda fase do pensamento dele, ele vem com uma história de conceito... É uma história assim, é um conceito aberto, né? Ou seja, Eu devia ter dado uma pesquisada antes. O exemplo mais tradicional assim, é o de jogo, né? Conceito de jogo. Que ou ele é restritivo demais, ou ele inclui coisas demais. Então, se eu digo que tem regra, isso não é suficiente ainda, porque tem muita coisa que não tem regra, que tem regra também e não é jogo. Se eu digo que tem vencedor, é restritivo demais, porque tem jogo tipo paciência que se você perde, você perdeu e não tem vencedor nenhum, né? De paciência eu posso falar. Enfim. E daí será que se a gente começasse a pensar tentasse pelo menos, se é que alguém já não fez isso, porque sempre parece que alguém está fazendo aquilo que a gente está pensando, né?
Isso eu pensar o concordo. conceito de artista nesses termos de um conceito mais frouxo, mais flexível, né? Desses que você tem critérios, mas esses critérios eles não são entendidos como essenciais, né? Será que a gente não conseguiria um resultado mais interessante? Ou até, de repente, a gente só erra de um jeito novo. Isso pode ser bom também. Eu adoro essa frase dele. A gente só erra de um jeito novo. Para Vamos mim, focar nela, porque o resto... não, é porque eu realmente não sei. Eu realmente não sei, assim, eu não preparei. Você preparou algum? Wittgenstein Ah! Wittgenstein e os infinitos jogos de... Decidimos pedir ajuda de uma pessoa mais entendida. E aí eu tava com o Marcelo meio que entendeu alguma coisa. Você não tem ainda a resposta do Marcelo, então. Não gravei ainda. Mas eu vou deixar aqui, ó. A resposta virá agora com vocês, Marcelo Mitterhoff. Eu gostei muito do comentário do Felipe e acho até que o conceito aberto que ele quer usar para definir a arte se aplica bem mais à arte do que ao outro exemplo que ele deu, que é o do jogo. Pois o jogo, embora ele talvez não seja possível estabelecer sentenças que definam ele precisamente, no fundo todo mundo sabe o que é jogo. As pessoas não têm dúvida, se tiverem que classificar, elas vão classificar o que é jogo e o que não é, com uma certa facilidade e pouca margem para dúvida. No caso da arte, eu acho que é mais complicado. Quer dizer, o definir o que é arte é uma coisa sobre a qual os próprios artistas têm feito uma forma de duvidar e de fazer parecer o que não é arte ser arte. Não à toa, o Pinico lá do Marcel Duchamp é considerado uma das obras de arte mais influentes do século XX, justamente porque ele foi lá, colocou um mictório numa exposição e disse que isso era arte. E aí, se outro colocar, não vai ser arte. Mas é porque a arte depende do contexto em que ela é criada. Então, eu estou de acordo com ele. Eu acho que a arte é bem apropriada para esse conceito aberto que ele chamou. Se ele queria entender se a nossa posição em relação à arte dialogava com o pensamento do Wittgenstein, Sim. principalmente da segunda metade do pensamento, não sei, dele. É a coisa do jogo, né? Essa coisa do jogo. É engraçado porque na fala dele, por algum motivo, quando ele tá saindo da fala dele, eu me identifico com o que ele pensa. Ele falou, eu não sei se... Porque normalmente alguém já tá fazendo isso. Às vezes não é uma coisa tão inovadora, porque alguém já pensou, ele já tá falando disso. Aí eu penso no nosso podcast, assim, que tem uma coisa que é meio nova, mas que talvez tenha gente fazendo alguma coisa parecida em algum lugar do mundo. Ou será que o que eu tô fazendo é realmente novo, inovador, autêntico, ou já tem gente fazendo coisas parecidas? E a outra coisa do a gente está errando de um jeito novo? O que ele fala? Mas essa coisa do erro, assim, do erro como a única possibilidade de acertar, sabe? Assim, tipo, quando você tá saindo da linha do caminho correto, assim. Todo mundo faz podcast assim, todo mundo faz... Aí você vai para o caminho do erro. Sim. Talvez seja onde tem graça, assim. Não, eu acho que eu, como artista, eu nunca sinto que eu inovei. Eu sempre tenho a sensação de que o que eu tô fazendo, apesar de parecer original, eu sempre acho que vem de algum lugar, sabe? Então, eu gosto do erro na arte. Quando eu gosto de ir num show onde a pessoa erra, eu adoro. Eu acho que acho maravilhoso. Se o acerto, eu não sei se eu sinto que o acerto tá no erro, assim, sabe? Ou se a mudança tá no erro. Mas porque, por exemplo, a gente tá fazendo esse podcast e algumas pessoas acham que o formato é diferente, mas diferente do quê? Porque antes de existir essa tecnologia já tinha o rádio, por exemplo. Então, assim, a gente tem alguma referência, certo? Aí a gente mistura com uma edição musicada, mas isso também tem tá na televisão, isso tá, sabe? Eu não sinto que que seja uma inovação, eu só acho que seja único, porque vai sempre ser único, entendeu? Boa. Boa? Putz, cara, conseguiu o aval dela, cara. Ela concordou comigo, eu não sei, acho que a gente pode encerrar aqui agora. Eu acho que você é boa nisso também. Outra coisa boa, tipo, você tem umas frases de efeito, assim, que... Tcharam! Imagina, tava anotada aqui do lado, eu já tinha...
Então, essa do Felipe. Felipe, é isso. Quem sabe um dia o Felipe participa e a gente consegue. Eu acho que o Felipe podia vir para explicar pra gente melhor o pensamento. Fica aí o convite. Entra em contato. Eu sou a Carol e ela é a Lígia. É importante a gente falar. Eu queria ser a Carol. Eu adoraria ser a Lígia, bem resolvida. Vai. Eu vou ler a do Otto Castro. Só queria dizer que adorei os podcasts Jovens e Velhas. E em 3 minutos e 50 segundos dos Jovens, acho que a Lígia comenta, aspas, que acho que para os homens o amor romântico é diferente, fecha aspas. Confere? Do amor romântico, não sei se para homem é igual, acho que não, pela minha experiência com os espécimes do outro grupo lá. Confere, que eu lembro. Deu vontade de entrar na conversa, aí fica aí outro convite. Deu vontade de entrar na conversa e falar que eu cresci com o amor romântico como ideia de felicidade também. E no espírito do podcast Velhas, me percebo cada vez menos jovem ao constatar que minha vivência, amadurecimento, me faz cada vez menos da opinião que o amor romântico traz felicidade. Cara, mas assim, eu tenho medo também disso, porque a pessoa começa... Eu tenho ouvido muito isso, das pessoas não terem mais nenhuma fé no amor romântico, sabe? Não, mas não, é pra ter. Eu tenho. Também. Até porque, isso eu achei maravilhoso, até porque se um homem em 2020 age como os personagens das comédias românticas, eles são imediatamente identificados como stalkers. Então, romantismo ficou muito retrô pra mim aos 34 anos. Continuem com os podcasts, estão de parabéns. E aí eu pensei, gente, realmente, eu falei do Mensagem Pra Você, cara, o Tom Hanks, ele engana a Meg Ryan no filme inteiro, né? Ele é fake, né? Ele é fake, ele se passa por outra pessoa online com ela, e aí ele encontra com ela ao vivo e fica gerenciando essas duas personalidades, bem stalker mesmo. E aí no final tudo bem, ele vem com o cachorro dele, ela diz que queria que fosse ele mesmo, que dane-se. Dane-se tudo. Meg Ryan. Cara, mas eu sou muito Meg Ryan, eu acho. Dane-se. Não, mas eu fiquei comovida com o Otto ter... Assim, a gente expôs muito essa coisa feminina e ele ter ouvido com tanta atenção e ele ter se identificado e ele ter percebido que mesmo ele crescendo, né, e se tornando quem ele é, o amor romântico era um ideal. Quebra um pouco, né, esse paradigma nosso de que a gente tem essa coisa mulherzinha, de que ele também... E o quanto frustrante e difícil deve ser para o homem também, porque tudo que ele aprendeu, assim como a gente, tudo que a gente aprendeu com as mulheres das comédias românticas não funciona. Ou pelo menos não é o que a gente está valorizando na vida, tipo, a postura da Meg Ryan, por exemplo, seria uma postura não muito... Mas também a postura desses caras das comédias românticas, que era talvez o modelo que ele carrega, como que na vida real não funciona mais, ou talvez nunca tenha funcionado, não sei. Kátia e Jorge, um adendo. Eu tenho uma amiga que é casada, a Kátia, ela é casada com o Jorge, e ela é uma das nossas ouvintes. O que é muito impressionante, que ela já me falou algumas vezes, é que o Jorge também é ouvinte e às vezes o Jorge ouve antes dela. Então ela fala assim, eu ainda não ouvi, mas o Jorge já ouviu. Não é sensacional? Maravilhoso. Jorge, exemplo de homem. Luana Macedo, conheci o podcast ontem e já maratonei alguns episódios. Achei isso maravilhoso, me senti Netflix. Também. Que delícia ouvir as reflexões, viagens e opiniões de vocês duas. Obrigada. Obrigada. Eu adorei ler isso. Também. Você não tinha um negócio que eu não sei se foi seu pai que mandou? Foi do episódio dos girafas. Achei. Como se o gay fosse um bicho exótico, sabe? Sei lá, como se a gente fosse uma girafa. Como se eu fosse uma girafa, Lígia. Então, assim, você conhece a girafa? Você conhece. Você já viu a girafa? Você já viu. Você já foi no zoológico? Você tem uma amiga que já foi no zoológico e viu a girafa. Puta, a girafa... Cara, tu viu o pescoço da girafa? Como é que pode? Fica um tempo sem ver a girafa e daí quando você vê a girafa de novo, você fala, caralho, que pescoço, cara. Como é que eu faço pra isso ser ouvido? Oi, Lígia, estava comentando aqui com sua mãe. A gente ouviu, né, o podcast, está muito bom. Mas, coincidentemente, eu estava lendo ali, estudando a comunicação não violenta, e a girafa é o símbolo que eles usam, né, que o Marshall Rosenberg usa.
E ele explica que é por causa do coração, né? Que a girafa é um dos animais é o animal que tem maior coração, proporcionalmente, né? Acho que dos mamíferos. E aí eles usam a girafa como símbolo, né? Então acho que uma coincidência aí, o uso da girafa em outra conotação, né? Tá bom, só isso. Beijo. Porque, assim, a sua girafa é a pessoa estranha sendo olhada. É a pessoa exótica. E ele falando dessa girafa que é a que... Porque ele falou, além do coração grande, é essa coisa do pescoço grande também. Que você olha para além. Sim. Então, essa coisa de uma possibilidade de olhar de uma maneira mais ampla e de sentir, principalmente, né? De abrir o coração e receber, dar amor de uma maneira mais ampla. Quando eu falei da girafa e pensei na girafa, ele é exótico, mas todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? E até uma coisa que as pessoas falam muito, não, mas eu tenho amigos, mas... Sabe? Então a girafa para mim assim, é um negócio que, ao mesmo tempo que é super exótico, ele é próximo, né? Você colocar uma girafa num ambiente humano, assim, num apartamento, numa casa, que acho que foi mais ou menos o que eu tentei fazer na fala, gera um grande incômodo. E é a sensação também que a gente, como homossexual, a gente traz, assim, que a gente é um incômodo, né? Mas eu achei lindo isso que ele falou, porque a girafa é um ser, dá vontade de abraçar a girafa, por maior que ela seja. Parece um bicho carinhoso, parece um bicho manso. Tranquilo. Vai que eu escolhi a girafa também numa de... A girafa é maravilhosa, sabe? Divulgando o podcast. Mas, por exemplo, eu tive com meus pais e a minha mãe falou, eu não sei onde é que eu tenho que clicar para ouvir esse negócio. É por isso também que a gente está gravando o vídeo, porque vai ter uma versão do podcast no YouTube. E as amigas? Assim, o que eu recebo de mulheres, geralmente, é que eu tô adorando ter essa companhia. Eu não sei se tem a ver com quarentena e acho que estão tendo essa sensação de estar entre amigas, assim. Acho que uma sensação gostosa. É meio isso mesmo. Mas eram conversas íntimas de telefone, de duas amigas. Não é meio isso, mas a gente também não entra sempre nos assuntos realmente delicados. Eu não só edito, eu censuro, né? Olha só. Óbvio, é uma conversa entre duas amigas, mas com limites, né? Quando eu faço vozes em cima da sua voz, eu acho que as pessoas gostam bastante. Eu também gosto. Tá bom, aí é isso. Acho que foi. Foi. Beijo. Beijo, amor. Beijo, gente!